A paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família e o seu ministério. E não se esqueça que o próximo culto de ação de graça será dentro da sua casa, dentro do seu lar. Assim diz o Senhor. Oh, glórias a Deus. Amém? Seja muito bem-vindo a este canal, né, que veio para edificar vidas. E neste propósito nós temos caminhado. O Senhor tem nos sustentado até aqui. E eu espero também que, independente da situação, Deus tem te iluminado, direcionado, né, para que você possa também alcançar a graça do Senhor dia após dia. Eu quero pedir a você que tem aí, né, se inscrevido neste canal, que você possa estar dando a sua curtida neste vídeo. Curta, né, todos vocês que estiverem assistindo, curta aí, deixa o seu like, esse joinha que está aí, para que o YouTube possa estar divulgando este vídeo para mais pessoas serem abençoadas, porque este é o propósito. Quanto mais você curtir, o YouTube vai indicando para outras pessoas também poder estar se alimentando, né, da graça do nosso Deus, não é verdade? Que Deus possa estar te abençoando ricamente. Você que tem se inscrevido, que Deus te abençoe poderosamente. Eu espero que o propósito de Deus tenha sido cumprido na sua vida. Eu tenho recebido mensagens, né, no WhatsApp, mensagens também nos comentários, lá no Facebook também, e pessoas assim falando do que Deus tem feito, né, através das mensagens aqui transmitidas. E hoje eu quero trazer uma mensagem, né, que o Senhor tem me incomodou de uma forma extremamente assim extraordinária. O Espírito Santo tem me convocado a falar acerca desta mensagem. Ou seja, lá no iniciozinho eu disse que conforme alguns vídeos eu ia contar algumas experiências, mas hoje eu vou ler primeiramente esse texto em Atos, no capítulo 2, Atos após capítulo 2, né? Porque tudo que é concernente ao reino, nós temos que ter referências bíblicas, base bíblica, para sustentar as nossas vidas, a nossa fé diante do Senhor. Capítulo 2 diz assim: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, de repente veio um som, como de um vento veemente e impetuoso, encheu toda a casa e estavam assentados. Foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, que pousaram sobre cada um deles. Amém? Vamos ler até aí, capítulo 2 de Atos dos Apóstolos. Nós temos aqui a descida do Espírito Santo, oh aleluia, o dia de Pentecoste, louvado seja o nome do Senhor Jesus, aonde ali Deus, ele por misericórdia, ele derramou do seu poder sobre o teu povo, aonde nesse período a igreja estava sendo perseguida, o povo se reunia de maneira assim mais restrita, mais escondida, mas mesmo ali eles conseguiram estar reunidos, e nós vamos ver que um vento impetuoso, né, como diz a palavra do Senhor, ele soprou sobre aquele ambiente e vidas foram cheias, vidas foram ali transformada pelo poder do Espírito Santo, e eles estavam ali se alegrando porque receberam a promessa do Senhor, né, que Jesus Cristo havia feito antes mesmo de ser levado aos céus. E por que dessa palavra? O porquê Deus está lendo esse texto aqui hoje? Né? Eu sei que talvez muitos hoje não busquem este propósito, muitas igrejas não estão nessa visão, é por isso que nós vimos, né, o mundo influenciando muitos, né, que se dizem estar na presença do Senhor. Infelizmente não estamos aqui para julgar, mas estamos aqui para falar de uma verdade que nós cremos, né? E eu creio no poder de Deus, creio no batismo com o Espírito Santo, e vejo que falta essa sede no povo de Deus, falta essa vontade na igreja do Senhor. Amém? Quando eu, assim, ainda jovem, né, e que eu saí da igreja católica e fui para uma igreja evangélica, e ali não foi ninguém que me induziu ou disse: você precisa buscar a Deus, você precisa buscar o batismo. Automaticamente o Espírito de Deus, ele foi me incomodando, ele foi me levando para o lado, já era um propósito de Deus, e Deus já tinha traçado aquilo para minha vida. Então Deus me levou muito para o lado da palavra, e ali
através do Espírito de Deus, eu lia e eu compreendia o que o Espírito de Deus queria me dizer. Então chegou uma certa época que eu tive sede, eu tive vontade desse batismo, de buscar essa essência, de buscar esse algo que só Deus poderia me dar. Ninguém mais da igreja poderia, né, me conceder o que eu tanto almejava. E eu fui buscando esse batismo. E as pessoas diziam, você tem que dar muito glória, você tem que dar muito aleluia. E ali eu ia seguindo este caminho, né? Mas eu orava muito, 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 mas muito mesmo, uma dedicação assim na oração, porque eu queria muito o batismo com o Espírito Santo. Eu queria essa essência, eu queria conhecer mais de Deus. Então, vou falar aqui resumidamente, a igreja, aonde eu estava, não estou criticando, essa dominação onde eu estava na época, ela não tinha tanto essa visão, mas era algo que o Espírito de Deus colocou dentro de mim, uma sede, uma vontade, e eu não podia conter este propósito de Deus na minha vida, porque Deus sabia a obra que Ele tinha comigo, né? Porque cada um há um propósito, é diferencial. Então, eu vou te contar como aconteceu. Talvez você assim tenha buscado o batismo, você tenha orado, e talvez eu achasse que era da minha maneira, do meu jeito, né? Mas eu orava muito. Orava muito, muito, mas muito mesmo. E talvez você tenha buscado, eu creio que muitos ainda têm buscado esse batismo, muitos jovens, assim como eu já fui jovem, busca por este batismo, porque é uma direção, é um alimento para a alma, é diferente. Então, eu buscando esse batismo e não acontecia, e demorava, eu estava assim já sedento e queria muito, e quando eu esperava, eu achava que ia ser, não acontecia. Resumindo, uma certa feita eu estava em casa, no meu quarto, estava indo pro banho. Eu estava, né? Eu não quero que isso te constranja, mas eu quero que você entenda como que Deus faz, a maneira que Ele faz, é do jeito dele, não é do nosso jeito. Eu estava preparada para ir para o banho, estava no quarto com mais duas irmãs minhas. E ali, na hora que eu ia para sair do quarto pro banho, o Espírito Santo me encheu. E ali eu fui batizada com o Espírito Santo e falei variedades de idiomas, de línguas, né, repartidas mesmo ali. O Senhor me encheu e eu falei dimensões de línguas a qual eu desconhecia. E eu lia a Bíblia todas no idioma que Jesus me dera naquele momento, que o Espírito Santo me concedia que eu falasse. Eu estava lendo aquela palavra, as palavras que Deus me deu, e naquele mesmo instante, aquele mesmo momento também, Deus, Ele me deu profecias profundas que se cumpriram. Logo que eu fui Ele me batizou, já me deu ali profecias profundas que se cumpriram todas, onde eu reunia na minha vida e na vida da minha família. Essas profecias que o Espírito de Deus me deu ali, todas se cumpriram. Então eu fui batizada no quarto da minha casa, indo pro banho. Aleluia. Essa minha irmã até se desesperou, achando que eu não ia voltar a falar mais a nossa língua. Mas o Senhor ali foi dando sabedoria, Deus foi conduzindo, Deus fez tudo, preparou tudo no momento certo, da maneira certa. Então eu fui batizada no quarto da minha casa, ainda jovem. Aleluia. E Deus ali falou de maneira extraordinária. Louvado seja Deus. O Espírito de Deus estava me incomodando. Aqui em casa eu estava em oração, aleluias, buscando, né, uma palavra do Senhor. E o Espírito de Deus me disse: você tem que contar a sua experiência, porque é necessário que a minha igreja se levante. É necessário que o meu povo tenha sede da minha presença, do meu Espírito, porque a igreja precisa voltar a buscar este propósito, né? Sem o Espírito Santo nós só somos o ornamento, nós não somos nada. É Ele que faz de nós alguma coisa. Então o Espírito de Deus começou a me incomodar, que nós precisamos voltar a buscar essa essência, assim como eu busquei, e quando eu menos esperava, foi a vontade dele, o momento dele, a hora dele, ele me encheu, não porque eu era merecedora, mas porque também eu fiz a minha parte, porque de um propósito, e eu busquei este propósito no Senhor, e ali Deus, a partir daquele momento eu comecei a entender a obra do Senhor, o propósito
propósito do nosso Deus e nós suportamos melhor, né, as provações com a direção do Espírito de Deus. Você jovem que acha que a igreja precisa trazer o mundo para dentro dela, para segurar jovens na igreja, não se engane, aleluia. Daniel, ainda jovem, passou pela cova e Deus era com ele. Louvado seja o nome do Senhor. Sadraque, Mesaque e Abednego eram jovens, passaram na fornalha, mas Deus era com eles. Davi, ainda menino, foi chamado, mas Deus era com ele. Tira da sua mente que nós precisamos agregar o mundo dentro dos templos, das igrejas da nossa vida, para nós sermos completos. O que nos completa é o Espírito de Deus. A igreja precisa buscar por isso. Quando eu falo de igreja, eu falo de nós, seres humanos. Eu falo de nós que precisamos buscar essa presença. Eu falo de você, mulher, você, homem, que precisa entender que você precisa ser cheio do Espírito Santo. Ainda que muitos hoje não busquem esse propósito, né? Você precisa buscar, né, de Deus algo para te preencher, para saciar este vazio na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. E Deus, ele cumpriu este propósito na minha vida. Glórias a Deus por isso. E o Senhor tem direcionado os meus passos. Nas provações, Deus tem nos sustentado. E nós temos sido assim agraciados de uma maneira muito especial. E eu gostaria que você também recebesse do Senhor esta mesma graça, esta mesma virtude, esta mesma unção, que ela não fique só em palavras, não fique lá no passado, mas que o Espírito de Deus possa preencher a sua alma neste dia. Aleluias. Deus tem me falado que esta geração precisa entender o propósito de Deus, porque nós fugimos muito do propósito do Senhor. Aleluias. Nós precisamos entender o propósito de Deus para esta geração. Glórias a Deus. E o propósito do Senhor não é que um ou dois, mas que todos sejam cheios do Espírito de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Para que a edificação seja verdadeira, para que haja arrependimento, para que haja graça, para que haja transformação. Deus te chama para um propósito sincero com Ele. Aleluias. Não é oba-oba, não é um momento, é eterno, é para sempre. Deus quer um propósito reto, sincero na sua presença, e Deus te chama para este propósito. Talvez essa mensagem que eu estou trazendo hoje não seja uma mensagem que muitas igrejas gostariam de ouvir. Muitas pessoas hoje não querem ouvir este tipo de mensagem. Eles querem ouvir: você vai vencer, Deus vai mudar o quadro, Deus vai mudar a situação. Nós entendemos que Deus vai fazer isso tudo, mas o que nós temos feito pelo reino, este é o questionamento. Qual é a nossa posição diante do Senhor? Tem que haver arrependimento, tem que haver transformação, e não tem para onde fugir. A porta é estreita. Aleluias. E o reino do céu será tomado à força. Louvado seja Deus. Não é de qualquer maneira. Nós precisamos nos voltar para o Senhor. Aleluias. E eu creio que grandes coisas Deus vai fazer em nossas vidas. Louvado seja Deus. Eu quero orar pela sua vida. Eu quero orar por você. Eu sei que a luta é grande, a peleja é grande, mas é no meio do vento que a gente vence. É no meio do vento que nós temos experiências profundas, extraordinárias com o nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Jesus. Sem Ele nada somos, sem Ele nada podemos. Louvado seja Deus. Volte-se para Cristo. Peça a Ele, se você não é batizado com o Espírito Santo, peça a Deus o batismo com o Espírito Santo, porque é Ele que vai te conceder toda a graça, todo o amor que você precisa. Aleluias, louvado seja Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, é no nome de Jesus Cristo que eu creio, e é neste nome que eu determino e decreto que haja, Senhor, sede, vontade de vencer, mas que haja maior vontade de te conhecer, ó Pai, na tua essência. Espírito de Deus, entra neste lar agora,
Pai. Manifesta o teu poder sobre esta casa, manifesta o teu poder sobre esta vida, manifesta o teu poder, ó Pai, sobre os corações, Senhor, em nome de Jesus, sobre os jovens, sobre os anciãos, Senhor amado, em nome de Jesus Cristo, sobre esta família, sobre este casal, sobre esta pessoa, Senhor, que está esperando em Cristo, Senhor, uma resposta. Entra agora com providência, que haja poder, que haja graça, que haja, Senhor, uma iluminação espiritual sobre esta vida, que abra o entendimento, que ela venha entender o teu propósito, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, eu determino a honra, a glória e o poder a Ti, mas que essa pessoa testifique de que só o Senhor é Deus. Amém? Receba essa palavra em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Receba no seu coração, na sua casa, na sua vida. Entenda, Jesus te ama e tem uma grande obra a realizar na sua vida. Se posicione, porque o reino de Deus já é chegado na terra. Amém? Deus abençoe sua vida em nome de Jesus.